Boa tarde. Daqui a pouco a gente vai começar uma live sobre o convívio com os pets nesse período de pandemia, com a nossa veterinária Daniele Milione. A Daniele entrou agora, vou convidá-la. Oi, Daniele, tudo bom? Oi, Jorge, tudo bem? E você? Tudo bem também. A gente Como é que- espera o pessoal chegar mais um pouquinho, né? Sim, sim, com certeza. Pra Como é gente que tá? falar sobre o convívio dos pets Com nesse período certeza. da pandemia, né? Pois eu tô só ajustando a câmera aqui. A gente ajusta Sim, de um jeito, mas aqui diminui, né? é. Tá bom assim? Tá me vendo? Tá ótimo. O som também tá bom. A gente faz Aí falando. você, sim, aí você pode até se, aí já tem gente entrando, a Fazendinha Agropet aí tá dando boa tarde. Boa Boa tarde a todo tarde. mundo que tá online aí. A Daniela Milione é nossa colunista, né? Nossa veterinária na acessa.com, né, Dani? Se você Sim, quiser se apresentar. vamos lá, né? Como ele falou, meu nome é Daniele, né? Eu já sou formada desde 2005 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Há 15 anos vai fazer agora, né? Tenho alguns cursos de cirurgia, de clínica, algumas pós-graduações. Atendo atualmente como atendimento domiciliar e atendo também na clínica Fazendinha, Agropet, né? Tem pouco tempo. E é uma família, né, que a gente vai abraçando, né? Sim. E fica essa loucura, né, de corre para lá, corre para cá, domicílio, clínica, porque não tem como ficar só no domicílio, tem muita coisa que eu dependo das clínicas, as clínicas dependem de mim, e Sim. é isso. E você também tem um trabalho na ABAN, né, Dani? Sim, sim, esqueci de falar. Já atuo na BAN há uns 13 anos, mais ou menos. É uma associação, né? É laica. Sim. Ela abrange mais do que só os animais. Na verdade, a BAN, ela, ela, ela começou de um grupo de jovens, né? Há 22 anos atrás. Ela tinha vínculos católicos, agora ela já tem um vínculo laico. E as pessoas têm Aham. vários trabalhos lá, somos vários voluntários. E atende desde pessoas com câncer, que precisam às vezes de ficar em Juiz de Fora. Recentemente esse projeto agora está com as pessoas que estão vindo de fora, né? Eu esqueci o nome, os Sim. refugiados, né? E aí eles estão ficando na Casa Benjamin, que é onde eu atuo. Tem a parte que trabalha com as pessoas que têm algum tipo de vício, né? As Aham. crianças que, para não ficar na rua, a BAN também ajuda essas pessoas. Que E tem legal. vários outros trabalhos, a parte ambiental, que é a parte de reciclagem de óleos, acho que as pessoas que já entraram no Bahamas, que é um dos colaboradores, lá tem o lugar da Eco Ponto, onde você deixa seu óleo, que não vai poluir os rios, e eles usam para fazer sabão, desinfetante, e é onde sustenta o meu projeto, é um dos projetos que é ajudado na ABAN, é esse, né? Então tem a clínica Amigos, que eu esqueci de citar, né? Eu também atuo Sim. lá, faço as cirurgias da associação, castrações, tumores, o que a gente dá para eu ter habilidade profissional, a gente está fazendo, a preços de carentes, né? E a preços mais populares, né? Aí a contactação é sempre com a Inês, que é a Ah, sim. coordenadora do projeto. É um projeto muito bacana, né? Eu tenho orgulho de participar. Ah, que bom. Ô, Dani, vamos começar então, né, o tema da nossa live nesse período de pandemia, né, que a maioria das pessoas está em casa, trabalhando em home office, né, em isolamento social. Quais os cuidados que elas devem ter com os animais de estimação? Na verdade, o cuidado, ele se estende na questão, vou falar uma abordagem um pouco mais ampla, né? Que a gente Sim, tem que entender que o vírus, as pessoas confundem muito com o coronavírus que tem na vacina, na ópula de animais. São vírus diferentes, são espécies diferentes. Ele não vai para o ser humano e nem até então, até o momento atual, o Covid-19 não vai para o ser humano através do animal, né? É importante saber que o convívio dos animais com as pessoas que têm o vírus
é importante saber que os animais, eles não vão desenvolver a doença. Eles vão funcionar como se fosse estivesse andando na rua, um sapato, e aquilo ali, se eu não higienizar as mãos, colocar as mãos no cachorro, espirrei, né? Tem o vírus, passo a mão no cachorro, a pessoa vai lá, põe a mão na boca, é uma forma de infecção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto da pandemia com os animais que eles estão sentindo, né? O gato e o cachorro são nuances diferentes. Os cães Sim. estão adorando o convívio com os humanos, né? Porque estão mais tempo dentro de casa e eles Uhum. acabam gostando disso, né? Já os gatos, eles podem se sentir um pouco mais agredidos pelo fato deles serem mais, entre aspas, funcionarem mais individuais, né? Gostarem mais de Sim. ficar no cantinho deles. Então, a gente tem que tomar vários tipos de cuidado, né? Eu posso Uhum. citar desde o cuidado ao sair na rua, que é um tema bacana, né? De como Sim. abordar. Acho que você vai falar disso, sobre isso, né? Tem até uma pergunta, né, que enviaram para gente, da Patrícia, que é justamente isso. Ela fala que ela está sem passear com os cachorros dela desde o dia 15 de março. E ela quer retomar esses passeios, né? Porque eles estão sentindo falta e tudo, porque já era uma rotina diária que eles tinham. Então, como fazer essa higiene após os passeios de uma forma eficiente e sem prejudicá-los? Então, vamos lá, né? Os animais, eles vão ao contato deles direto com a terra, né? Então, eu sempre falo para as pessoas evitarem onde tem muita matéria orgânica, né? Porque na matéria orgânica a gente sabe que o comportamento é um pouco diferente do que no solo. E saiu de casa, a pessoa vai estar com máscara, não é necessário colocar máscara no animal. O animal, ele pode até adquirir o vírus, mas ele não é capaz ainda de transmitir. Esses são os estudos que nós temos até os dias atuais, né? Então, saiu com o cão, voltou. O ideal seria estar lavando os pezinhos dele, tá? Pode ser com água e sabão e tá secando muito bem sequinho. Então, o mais importante seria os cães de pelo longo tá passando por um pet, higienizando o pet, ou seja, cortando, fazendo a que a gente chama de tosse higiênica, né? Sim, Onde vai limpar bastante, vai tirar bastante o pelo para facilitar a lavagem e a secagem, né? Então, a água e o sabão. Alguns veterinários, né, alguns especialistas em dermatologia, falam do uso do clorexidine, que é eficaz. Até o hipoclorito na concentração adequada pode ser usado. O problema maior que eu vejo são aqueles cães que têm que sair de casa. O proprietário acostumou o cão a sair de casa 3 vezes ao dia, que é o mínimo, né? O cachorro que não faz necessidade em casa. E aí é que está o cuidado maior, porque aí vai sair mais vezes, vai ser lavado mais vezes, e aí tem que tomar cuidado para não gerar as dermatites, né? Que são as sim, infecções entre os dedinhos, entre os dígitos. Então tem que lavar bem, secar bem, se possível com um pano bem sequinho, até com um secador, para que sim, evite que você tira o problema do COVID, né, do vírus, e leve o animal a uma dermatite, né? Então, tá uhum, limpando, limpa o chão, passar um paninho no focinho, passar uma água, né? E todo cuidado é essencial, como eu falei, ele funciona como sim, um vômito, né? Pisou no chão, levou para casa. Se sobe na cama, então. Se dorme com o proprietário, com o idoso, aí o cuidado é redobrado. Então, eu falo com a Patrícia, né, o nome dela, sim, e ela pode estar retomando, né, aos poucos, né? Acho que até a própria retirada dele deveria ter sido aos poucos, para não gerar o estresse. Os cães eles sofrem com os estresses, e muitas das vezes a correção desse estresse é sair com o animal, nem que seja 10 minutinhos, né? Então agora é começar a sair aos poucos, não frequentar lugares onde tem muito fluxo de pessoas, né? Optar por pega no colo, leva para um local onde a pessoa sabe que já tem menos movimento, onde tem uma incidência solar maior, que o vírus ele vai aguentar a temperatura muito alta. A gente sabe que o vírus ele depende de uma célula, ele é intracelular obrigatório, então ele sim, necessita de uma célula para ele sobreviver. Ah, mas a pessoa espirrou, voou uma secreção no chão. Realmente, ele vai ficar ali, ele vai até um certo ponto, né? Até que você sim, adquire o contato. Fora isso, ele vai morrer
Aí cada caso é um caso, tem que ver a quantidade de secreção, né, a temperatura, toda. Então pode estar saindo sim, tendo esses cuidados que a gente, de higiene, né, como sempre, né, a gente tem que ter higiene. Mesmo antes do Covid, né, o ideal, os cães que saem, estarem higienizando. Tem os sapatinhos em lojas, muitas lojas pets têm o sapatinho, tem de borracha, tem de paninho, mas não são todos que vão se adaptar. Seria o ideal, né? Que aí você colocaria, tiraria, Sim. lavaria, e aí teria mais de um para que ele secasse, né? E tivesse tempo de usar. Mas aí cada caso é um caso, né? Correto. E quando a gente fala, né, de ficar mais tempo em casa, os donos tendem a mimar mais o cachorro, né, brincar mais tempo com eles, e a gente sabe que quando a rotina voltar ao normal, não vai ser assim. Isso pode trazer algum problema para a saúde emocional, né, do animal? Como que pode ser dosado, né, esse convívio de forma que ele não atrapalhe? Olha, na verdade é de se preocupar sim, tá? Porque os animais, a partir da hora que a gente trouxe a domesticação desses animais, eles estão a todo momento com a gente ali, né? Principalmente quando é um animal só. Então ele vive assim, ali. Então o que que a gente precisa de ter em mente é que essa, como eu falei, né, essa passagem ela tem que ser gradativa. Então é óbvio que a pessoa. A gente já passou por isso, né? Porque antes era ficar em casa 100%. Agora, algumas lojas, alguns setores foram liberados, então as pessoas já não estão ficando 100% em casa. Então, já está tendo essa passagem, mas quem realmente não estava saindo e agora vai, de fato, sair, o que eu oriento é que, quando voltar, gera muita ansiedade essa questão de a gente chegar, o animal fazer festinha e a gente está lá abraçando. Então, a gente sempre fala, chegou, deixa o animal lá, ele vai pular em você, você não precisa de brigar com ele, mas deixa passar uns minutos, chega, tira o sapato, né? Lava a mão antes de pegar. Só de fazer isso já passou uns 5 minutos. Isso reduz bastante a ansiedade do animal, né? Ele vai pular em você, você espera um pouquinho, vai lá dar atenção a ele. Se possível for, se não der para sair, né? Não necessariamente os animais necessitam de sair. Pegar uma bolinha e interagir com ele, uma bolinha, um brinquedinho, sabe? Marcar no relógio ali, uns 10 minutinhos, pelo menos, de atenção ao pet, tá? E aí, aos poucos, novamente, eles são muito adaptáveis, né? Eles vão Sim. adaptar a esse ciclo, né? Peraí, eu vou ficar quietinho, vou dormir, mas meu dono vai chegar e ele vai brincar comigo. Então, a gente tem que estar fazendo essa passagem de forma amena, né? Porque existem muitas doenças, como você falou, psicossomáticas no animal, e o animal, ele demonstra isso rapidamente, como o arrancamento de pelos, que é mais comum em gatos, quando eles estão muito estressados. Você tem até casos de gato que tem problema urinário com o estresse, né, da mudança dentro de casa, e os cães que vão lamber as patas, né? Alguns deles arrancam também pelos com a boca de nervoso, e outros alteram o comportamento de uma forma de urinar na casa inteira, né? Urinar no travesseiro do dono. Às vezes, mesmo Sim. castrados, eles fazem isso, para chamar a tua atenção, né? E aí é que entra a gente, né? Então tem que estar, vamos dizer assim, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo para provocar isso? Eu não estou dando atenção? E aí a gente ir buscando essa interação de forma harmoniosa, né? Que a gente chama na família multiespécie, né? São os cães, os humanos, os gatos, cães, humanos, e está respeitando essa convivência. Quando você fala de xixi, eu acho que é uma dúvida comum. Meu cachorro está fazendo xixi no lugar errado. Aí a gente vê no comércio vários sprays, cheiros, e na internet tem várias dicas. Elas são Sim, eficazes? são, são. O que é o mais importante é o tempo que o proprietário tem para dedicar a essa educação, tá? Então, acabou aquele mito de que o cachorro só aprende quando é filhote. Não existe mais isso. O cachorro ele aprende até ele morrer, tá? Então, o que a gente sabe é que ele vai demorar mais tempo para poder estar aprendendo. E a gente vai ter que ter mais paciência e vai ter que ter uma como é que fala, gente? Como se você ficasse mais ali em cima, tá? Sim. Então, por exemplo, Um começou a fazer monitoramento, xixi. né? Isso.
começou a urinar no lugar errado. Então, você pegou o filhote, ele está ali, ele acabou de sair da casa dele e fazer xixi em qualquer lugar, a mãe que limpava, e aí foi para sua casa. Ele está em outro ambiente. Então, o ideal é você pode usar os famosos pipidogs, que nada mais é do que ureia. Então, você pode pegar com a própria urina do animal e colocar no local onde você quer que ele faça, né? Sem deixar muita quantidade, para não dar mosca, para não dar mau cheiro. E aí você vai estar, aos poucos, deixando ele num local mais restrito. Óbvio que não adianta você colocar a comida perto da vasilhinha de higienização, no caso dos gatos, e no caso do tapetinho higiênico do cachorro, ou do jornalzinho, ou próximo da onde você acha que é mais fácil de lavar. E o cachorro está pela casa inteira e ele está lá no cômodo e fala assim, peraí, eu vou fazer xixi, né? Daí eu vou ter que andar aqui um pouquinho, andar 100 metros, virar à direita, à esquerda, não vai acontecer. Sim. Então, interessante saber que eles vão estar urinando logo que acordam, vai alimentar-se e vai fazer as fezezinhas dele no local. Então, está procurando esse tempo ali presente e está direcionando ele. Então, não só o cheiro, Sim. mas também a apresentação do local, né? E vai ensinando ele. Fez certinho no local, elogia, dá uma coisinha, uma raçãozinha, tá? Para o animal poder ver que ele fez certinho. Ai, Dana, ele fez errado. Como é que eu faço? Esfregar o nariz não é legal, né? Então, fez errado, a primeira coisa é uma palavra mais forte. Não pode, feio, mudar o tom da voz. Eles entendem muito pelo tom da voz. E à medida que a gente fica um pouco mais bravo, o nosso cheiro, ele modifica. E o animal, ele entende a expressão também, além dos cheiros que você vai emitir quando você estiver com raiva, né? Então, você pode pegar um jornal e tá batendo no chão e associando, jamais falar o nome do animal, deixa o nome do animal para coisas boas, tá? Então, bate no chão, não pode. Se ele tiver muito disperso, muito animal disperso, pega ele, segura ele, mostra para ele aonde ele fez, tira dali. Lembra que 15 minutos a 20 minutos no máximo, ele já esqueceu. Sim. Não adianta ficar lembrando toda hora. Minha mãe é muito assim, né? Faz uma coisa errada, o dia inteiro minha mãe fica falando, feio, que coisa feia. Não adianta. Você vai estressar o bicho, né? E fez bonitinho, você vai lá e elogia, passa a mão na cabecinha. Isso é uma forma de você estar educando. Agora, lembrar que, a partir de 6 meses, os animais, eles às vezes podem desenvolver um instinto de dominância. Então, eles podem estar urinando, não por você não ter apresentado ele no lugar certo de fazer. Sim. Com o cheiro, com a aproximação do local, né, de não deixar ele pela casa inteira, uma casa muito grande. Mas, às vezes, por disputa de território com outro animal, demarcação de território, né? Então, a gente sabe que isso é comum eles fazerem. Às vezes, você só tem um animal em casa e ele vai fazer, mesmo que tardiamente, ou tem cachorro que não faz. Então, é aí que entra o veterinário, no caso, a castração. Ela é indicada também, nesse sentido, para que você não deixe, principalmente em gatos, né? Cães também. As fêmeas têm, mas é mais os machos. Tá? Tem muita fêmea que demarca território, assim, com uma frequência bem alta. A gente castra e às vezes elas continuam. E aí entra a questão da educação. Sim. Da insistência, da sua dedicação com o animal, né? Que você colocou para dentro da sua casa. Sim. E esses cães que, igual você falou, que estavam, né, que a gente conversou, que estavam acostumados a sair muito e agora estão mais em casa por opção dos donos. O que fazer para diminuir essa ansiedade deles? Você diz em relação a quê? Não entendi. Os cães que tinham o hábito de sair várias vezes ao dia e agora estão em casa por opção dos donos que não querem sair, né, estão cumprindo o isolamento. Eles podem ficar mais ansiosos, né? Ansiosos. E o que a gente pode fazer, né, para diminuir essa ansiedade? Olha, o mais importante é a interação do dono com o animal, tá? Então, é estar adquirindo brinquedos, né, específicos, lembrando que os cães têm um comportamento diferente dos gatos, então é você estar realmente, vamos falar do cachorro, né, brincando com bolinha. O cão, ele gosta muito, cuidado com os filhotes, cuidado com os mais velhos, de ficar puxando, mas eles gostam porque eles têm que desenvolver a musculatura da boca, é a defesa deles, então eles vão gostar de morder. Isso funciona muito também quando o animal está mordendo a casa inteira, né?
começa a morder a casa inteira. Você não está brincando com ele, morde seu pé, morde seu chinelo, morde sua mão. E aí você está apresentando brinquedo. Então tem vários no mercado hoje, para de raças pequenas, médias e grandes, proporcionais, né? E você está brincando mesmo, não só com a bolinha, joga e busca, entregou na sua mão, faz um carinho, né? Tenta fazer essa brincadeira, uma média de 10 minutinhos por dia. Pode brincar 2, 3, 4 vezes, aí é interessante lembrar. Se ficar o dia inteiro, eu sempre falo isso, se você sabe que um dia você vai voltar a trabalhar, não adianta ficar o dia inteiro com o cachorro na cama dormindo, né? O cachorro, ele precisa ser tratado como cachorro. Ele é companhia, mas lembra que ele tem um instinto de cachorro, um instinto de cheiro, um instinto de correr, de brincar, de gastar energia, de morder, exercitar o maxilar, tá? Então, eu falo muito que a ansiedade de filhote, eu gosto muito de dar um exemplo bobo, barato. A pessoa compra uma garrafa PET, aí dependendo do tamanho do grão, faz um furo com o tamanho do grão, da ração. Não faz muito, mas também não faz pouquinho, para o bicho não ficar estressado para agarrar. E vai jogando pela casa. E aí ele vai começando a entender. Opa, peraí, eu estou empurrando aqui, está saindo comida. E aí ele vai comendo, vai brincando com a comida. Isso é uma forma dele estar brincando com o alimento, gastando energia. Sim. Isso resolve muito. Questão de obesidade, de ansiedade, que o cachorro come tudo de uma vez, né? Então, estar presente, sempre, sempre. Tomar cuidado, assim, com excessos, como eu falei, né? Evitar de ficar o tempo todo ali, com o animal presente, porque depois que a gente não tiver, vai chegar em casa, vai achar surpresinha, vai achar alguma destruição pela casa, né? Então, vai gerar o estresse no animal e no proprietário, no tutor. Então, é a brincadeira de forma continuada, uma frequência que você vai determinar, né? E mostrando para ele, agora é hora de brincar. Não, peraí, agora é hora de eu fazer minhas coisas. E aí, se ele ficar insistindo, você dá um brinquedinho para ele, dá ele lá, para ele poder ficar se distraindo com aquele brinquedinho. Já os gatos, eles têm o comportamento deles, né? Então, eles têm o hábito de caçar. Então, o gato não adianta você jogar um troço para ele morder, ficar mastigando, que ele não vai fazer. Né? O gato, ele quer caçar, quer desenvolver as patinhas lá, então... Aí tem os brinquedos próprios, pendurados, com penas, com chocalhos, onde você vai brincar com o gato vai caçar. E aí tem todo o comportamento do gato, né? O gato, ele caça, a gente pode depois falar sobre isso, se você quiser. E lembrando que a caça é sua, né? E a ausência da gente, quando começar tudo ao normal, né? Sim. Botar na guia, tudo normal, põe na guia, vai sair com ele na rua, vai dar uma volta na pracinha. Aí talvez vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Sim. Quando você fala de alimentação, tem horário que a gente pode indicado para dar essa alimentação? Ou a gente deixa a comida ali e ele come quando ele quiser? Aí, de novo, a gente ressalta as diferenças dos cães e dos gatos, né? Então, os cães, na maioria das vezes, se você deixar de livre, a gente fala à vontade, muitos deles perderam o comportamento de estar comendo o que eles necessitam. Então, é mais observação. A maioria dos filhotes é esganado. Você bota lá 1 quilo de ração e ele come de uma vez. Né? Então, a observação é importante. Então, se é aquele filhote que você, por exemplo, vai ficar o dia inteiro fora de casa, aí realmente é um pouquinho mais complicado. Então, eu sempre falo, sai de manhã, coloca a raçãozinha, voltou à noite, coloca a raçãozinha. Tá, mas o filhote mamava toda hora na mãe, né? Aí você já coloca ele lá, já coloca 2 vezes ao dia. Então, o ideal é, no mínimo, 3 vezes por filhote. Tá? Pelo menos até uns 6 meses. E depois colocar 2 vezes ao dia. Nunca uma. Uma não. Uma nunca, tá? Porque uma é complicada, ele vai comer tudo de uma vez, o estômago vai inchar, porque a ração, ela provoca essa reação. E você pode ter um efeito chamado de torção gástrica, que é comum em cães de grande porte, mas também pode acontecer com os pequenininhos também. Tá? Então, o ideal são 3 vezes. A quantidade sempre é o fabricante que vai te falar. Então, ele vai colocar a quantidade de injeção diária e você vai, através de cálculos, dividir de 3 a 4 vezes a quantidade que ele vai ingerir. Agora, se é aquele cão de boa, que é educado, né? Você vai lá e coloca a metade, por causa até mesmo porque a ração ela tem conservância. Hoje o mercado está muito aberto. Então, você tem rações hoje com conservação natural, que é o alecrim, a vitamina C. Então, se você coloca a ração toda de manhã, à tarde, já vai ter perdido alguma coisa. Né? Então, coloca metade durante o dia, ele vai comer. Aí, quando chegar meio-dia, 2 horas da tarde, acabou, coloca a outra metade. E a questão é de observação.
sempre. Já os gatos, eles não comem de uma vez só. Existe gato que tem comportamento de cachorro? Existe. Mas não é o que a gente vê. Então, coloca a mesma coisa. Tenta estar dividindo, mas o potinho sempre cheio. Água Sim, sempre trocando, se possível, fonte. Gato precisa de beber mais água do que o cachorro. Eles têm mais problemas renais e bexiga, né, do trato urinário mesmo. Então, o ideal seria realmente você estar colocando e deixando ali. Mas observa, vai ter gato com melão, que vai comer de uma vez. Aí já não vai funcionar. Já vai ter que colocar dividido em pequenas porções e para o animal não cometer excessos. E aí sim. gerar uma obesidade desnecessária, né? Que gera muitos transtornos nos animais. Entre uma refeição e outra, pode dar aqueles petiscos, ou não, elas assim são para casos mesmo como uma gratificação para o cão, alguma coisa assim? Olha, eu não sou contra. Eu sou a favor de respeitar a idade. Então, por exemplo, você tem um filhote. Então, até 6 meses, eu prefiro que você vai com frutinha. Maçãzinha, bananinha, pera, tá? Evite a uva, né? Evite as frutas ácidas, como o abacaxi. A própria laranja, dependendo, tá muito ácida. As oleosas, como o abacate. Deixa para na hora que ele tiver adulto você experimentar. A bananinha prata e vai intercalando. Os cães, assim como os gatos, eles são carnívoros. Muitas pessoas perguntam, posso dar carne? Óbvio que pode, mas não temperada, sem nenhum tipo de condimento. Cebola e alho é proibido mesmo, tá? Então aí você pode estar cozinhando um franguinho e estar oferecendo entre essas refeições com cuidado, porque Sim, lembre-se que a ração ela já está trabalhando todo o conteúdo que o animal necessita para que ele tenha a nutrição adequada. E aí você vai estar oferecendo algo a mais. E aí você está gerando, às vezes, o animal largar a ração para comer só aquilo, ou até mesmo está gerando apesar que proteína não faz isso, mas em outras situações, uma obesidade. Vai pegar, dar uma melancia inteira. A melancia, ela é calórica, né? Caqui é calórico. Então, não que não seja permitido. E os petiscos, reservar mais para o cão acima de 6 meses, que aí o intestino, o estômago, a própria dentição, eles já vão estar com ela preparada, com 6 meses encerra. Alguns podem atrasar, adiantar, mas em média com 6 meses, eles já estão com a dentição permanente e vai durar durante a vida inteira. Aí sim, você lança a mão de petiscos. Eu sempre condeno, né? Os que têm conservantes, os que têm corantes, tá certo? sim, Então, porque pode fazer bem para uns, mas não fazer bem para outros. Alguns são alérgicos, então a gente não tem na veterinária, a gente não tem muito isso de metade faz bem, metade faz mal. A gente trabalha do sim, modo geral, tá? Então é importante. A fruta pode ser adicionada sim. A ração pode ser dada também um pouquinho a mais. Os patês, vamos lá. Alguns patês você pode estar dando, mas com cuidado, como eu falei. O patê é um alimento umidificado, ele tem ali muita carne processada, então vai ter filhote que vai ter diarreia, e esse é o grande terror dos proprietários, é a sim. diarreia neonata, né, dos filhotinhos, eles vão dar transtorno, porque desidrata muito rápido, mais do que um adulto, e é importante essa questão. Né? Sim. É, a gente sabe que nesse período que as crianças estão em casa, às vezes eles pedem os pais, né? Ah, eu quero um cachorrinho, ou um passarinho, ou um coelhinho. É, Sim, quais os cuidados, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento atípico que as famílias estão em casa, depois volta para o colégio, volta para a escola, e aí, o que, que vai ser desse animal? Né? Então, o que, que os pais devem pensar antes de adquirir, né, um bichinho de estimação? é engraçado que até foi uma das primeiras reportagens, né, que eu fiz para vocês no Acesso. Eu acho que o mais importante ali é a informação, o não sofrimento do animal e do próprio ser humano também, só. Então, eu sempre digo para você primeiro olhar o teu ambiente, né? Eu moro em casa, eu moro em apartamento. O que, que eu quero desse animal, né? Eu quero que ele Sim, suba na minha cama, que ele durma comigo. Você não vai arrumar um dog alemão, né? Você pode até arrumar, não sou contra, não. uhum. Mas é um animal grande, é um animal que vai desprender de você estar saindo com ele para ele poder estar gastando aquilo, né? O tamanho, ele interfere.
Sim, E até mesmo você mora numa kitnet. Então aí tem que tomar um cuidado. Né? O melhor é você fazer escolhas. Você tem um animal de companhia, tem várias raças hoje no mercado. Eu não sou contra a venda, eu sou a favor da venda responsável. sim, Claro, que eu vou estar sempre incentivando a adoção, né? A mesma coisa, você vai adotar um animal que você vai se adequar a ele. É um animal muito agitado, muito espoleta, um cachorro de grande porte. Eu já vi em apartamentos São Bernardo, e o dono se dá super bem. Mas peraí, qual é o seu tempo? sim, Você tem tempo de sair com esse São Bernardo 3 vezes ao dia para gastar a energia desse bicho? Para fazer desenvolver a musculatura adequada? Beleza, não sou contra. Mas o que a gente está falando aqui é normalmente, né? sim, Então, estar escolhendo, por exemplo, eu gosto muito de algumas raças, né? Shih Tzu, até o Pinscher, que as pessoas falam muito mal do bichinho, né? Pinscher, o Yorkshire, o Bulldog francês, o Pug, essas raças, o Dachshund, né? São raças, né, de companhia, são raças que você dá perfeitamente para você se adequar ao seu meio. Ah, Dani, eu sim, quero um Beagle. Tá bom. Um Beagle é um cão extremamente agitado, um Border Collie, um cão que vai demandar você muita energia. Você tem que gastar a energia dele, porque se ele não gastar a energia dele, vai gastar destruindo sua casa. sim, Então tem que ter essa importância. São cães que têm a pelagem, né, que solta mais. Então você tem que, de fato, se preocupar com isso. Né? Então é legal você ter um cão disso, como a André está falando aqui, os poodles, né? Eles tudo. saíram um pouco desculpa, o telefone escorregou aqui. Os poodles, eles saíram um pouco do mercado, são cães adoráveis e são de companhia. A vantagem dos poodles é que eles têm, o pelo deles não cai, né? Eles têm essa vantagem de não estar causando. Porque, né? Poxa, tem cachorro, vai latir e vai cair pelo, né? Não tem como. Mas Sim, cai muito menos. Entendeu? Agora você tem um collie. O collie vai, né, um husky siberiano, vai soltar mais pelo. E você tem que estar preparado para isso. Então, lembrando que a gente está sempre à disposição, acho que o médico veterinário está, a gente não vai cobrar para dar uma informação assim. Ô, Dani, eu quero, já aconteceu várias vezes, de amigos, conhecidos. Ô, Dani, eu quero ter um dog alemão. Beleza, mas você mora onde? Ah, eu moro num sítio. Ótimo, podemos ter. Quais os problemas que esse cachorro tem? Aí a gente vai conversando, vamos falar da raça. Aí a pessoa às vezes muda de ideia, que é um pastor alemão, né? E sempre sim, está preocupado com essa questão. O tempo que eu tenho para dedicar a esse animal, eu vou ter. A criança, você falou aí uma coisa muito bacana. A criança, ela vai ter a responsabilidade de cuidar do animal? Na maioria das vezes, não. Você vai ensinar. Ajuda muito uma criança com um cachorro. É o senso de responsabilidade que ela vai ter, sabe? O amor que ela vai desenvolver, vai ser um sim, outro adulto. A gente sabe que faz só bem. Não tem que fazer mal, tá? Mas o adulto que vai cuidar, né? Então você vai ensinar a sua criança a botar a aguinha, mas quem vai limpar as necessidades do animal? Quem vai levar para o pet shop? Quem vai levar no veterinário? Quem vai dar o sim, remédio quando esse animal adoecer? Então, é importante a disponibilidade, principalmente dos pais. Porque depois aquele cachorro fica lá no cantinho da casa, daí ele fica lá, sofrendo, sentindo. A gente chama que o maus tratos hoje, ele não se restringe mais a ficar no sol, correntado, sem água, sem ração. O maus tratos ele está incluído hoje na lei. A falta de atenção, falta de carinho, falta de amor. Então, aquele cachorro que tem um ambiente enorme para ele, o dono chega lá, dá comida e água, limpa o cocô, xixi e vaza e vaza. Isso quando faz? Você chega às vezes na sim, casa, a água tá verde, o cara vai lá só coloca água. Como assim? Né? Então, a responsabilidade ela está atrelada à atenção. Se você quer um bicho, seja um coelho, seja um sim, gato, essa história de que gato é individualista, que gato não requer atenção, não é bem assim, como eu acabei de falar, né? São individualidades de cada espécie, mas ele requer ter. Gato não é de um dono só. Gato não tem amor, não existe isso. Né? O gato ele tem um comportamento ancestral dele muito mais ainda nele do que o cachorro. O cachorro ele é muito mais. O gato ele ainda necessita de que acho que a você. ligação tá começou a falhar, mas agora voltou. Voltou? Vocês É, estão voltou. escutando? Sim, sim, Tá? Voltou. tá, Então, essa é a importância, né? Você.
que você quer. Então, às vezes é melhor um ursinho de pelúcia, né? Às vezes é melhor um brinquedo diferente para a criança. Então, essa responsabilidade de que hoje os animais, eles estão vivendo, em média, 12 anos para cima. Eu agora, recentemente, ela está aqui presente com a gente, a Gracinha, ela perdeu um gato registrado, um gato com 25 anos. Faleceu tem 2 semanas, 25 anos, né? Já peguei Sim. cães morrendo com 19 anos, né? Aham. Tá falando que travou aqui. Não, mas agora voltou. Sim. O pessoal bota aí só P, se tá, voltou aí, põe o OK aí, né? Pra gente saber se... Eu tô conseguindo escutar bem, Jorge. Não, sim, foi só aquela hora mesmo, mas agora já voltou ao normal. Voltou. Então, assim, eu acho que a escolha é importante, né? O coelho, ele é importante saber que o coelho, o pessoal tá botando OK, obrigada, gente. O coelho, ele tem, botar coelho em gaiola. Não existe. Quem disse que o coelho tem que ficar em gaiola? Isso acaba com o coelho, né? O coelho tem que ser criado solto, até no chão. Você pode cercar o ambiente dele, mas ele não tem que estar em gaiola. O contato da urina e das fezes do coelho com as patas não é uma coisa bacana. Coelho só tem que comer cenoura? Não. Ele não vive de cenoura. Inclusive a cenoura, assim como algumas frutas, ela é oferecida de forma, igual você falou, de petisco. Então, está procurando, eu não entendo tanto de animais selvagens assim, mas a gente tem profissionais no mercado que possam estar fazendo essa adaptação a cada caso, né? E tem que lembrar sempre que não adianta deixar o bicho lá e não interagir, né? Sim. Tem que ter essa importância. Está agradecendo aí pela interação das pessoas, né? Podem fazer pergunta, né? E é isso, sabe? Os veterinários estão aí, a gente é super acessível, a gente não vai cobrar para dar uma informação, sabe? É claro que a gente não... As pessoas querem muito consultas por telefone, não é ideia. Mas a orientação, a gente está aí para isso, a gente não quer o sofrimento do animal. Que é o que eu estava falando. O maus trato, ele tá entrelaçado em muitas outras coisas, sabe? E as pessoas, elas não têm... Eu falo muito isso, os animais, eles têm sentimentos também, eles sofrem, eles sentem dor, como a gente sente. A diferença é que eles têm um limiar de dor muito maior do que o nosso. Quando ele demonstra dor, Jorge, é porque já está no limite dele, tá? Então é importante frisar isso, aquele proprietário que está sem tempo, a gente entende, né, com a Covid, a questão financeira está apertando todo mundo, mas acho que tudo conversado e entendido, a gente tem ONG, a gente tem associações, a gente tem as clínicas, a gente tem vários leques de opções que as pessoas podem estar nos procurando para estar ajudando, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente abordar também as questões da vacina, né? Sim. No ano passado não teve vacina da raiva aqui na zona urbana de Juiz de Fora, foi só na zona rural. Então, às vezes, é o período também da pessoa já atualizar a questão de vacinação. Chegou uma pergunta aí. Como é a recuperação de uma cachorrinha depois da castração? Ela tem 1 ano. Então, aí depende muito, né? A castração, ela é uma cirurgia, né? As pessoas falam que é a mais simples, que está banalizado, mas não é. Você tem abertura de cavidade nas fêmeas, né? Os machos é um pouquinho menos, porque os machos é mais externo. Então, assim, a gente sempre fala dos cuidados, né? A pessoa está perguntando no pós, né? Então, normalmente, os 10 dias, que são os 10 dias dos pontos. Parece bobo, mas assim, a gente fala, gente, repouso. Mas é óbvio, eu operei, eu tirei o útero, eu fiquei 1 mês sentindo dor. Não, os cães e os gatos não são assim. Mas não quer dizer que eles não têm que ficar em repouso, não têm que ter o cuidado de subir em cama, subir escada, não levar à rua, não levar ao pet, né? Então, normalmente 10 dias, que é o tempo que ela vai voltar no veterinário, vai tirar os pontos do animal, e a gente fala que vai ter vida normal. Talvez a pergunta dela seja, não sei se ela quis dizer isso também, não sei se eu respondi você, Mary, que ao tempo você quer a castração para diminuir a libido, né? Diminuir a demarcação de território. Lembra que você está tirando o órgão que produz aquele hormônio, mas ele vai demorar um pouquinho, está na circulação. Então, uma média de 3 meses, até 6 meses tem relato, né? De adaptação hormonal, de comportamento, tá? Mas de
operou 10 dias de cuidados intensivos, né? Se não tirou os pontos, não inflamou, não infeccionou, no 11º dia, vida normal. Né? O animal já pode estar andando, já pode estar dando banho, né? Alguém está perguntando uma coisa interessante. Houve no início, eu não sei agora, a disseminação do que o vírus pudesse ser passado dos animais para a gente, para os seres humanos. É importante entender o que é PCR, né? O RT-PCR é um exame que pega RNA, né? Ele vai pegar fragmento do vírus, ele não necessariamente ele vai pegar o vírus vivo, mas fragmento dele. Então, PCR positivo não quer dizer infecção, e muito menos doença. Tá? Então, eu posso ter numa casa, por isso que as pessoas estão abandonando muito também, né? Eu posso ter numa casa uma pessoa que tenha o Covid, como eu já fiquei sabendo de várias pessoas que tiveram. Se você fizer, óbvio, um suave do cão, o cara tá ali cuidando, tá espirrando, tá tossindo, o cachorro tá andando para lá e para cá, passa a mão no nariz, passa a mão no bicho. Se você fizer um suave do cachorro, vai dar positivo. Você vai achar o fragmento. Assim como se você fizer da parede da casa desse indivíduo. Mas a parede vai ficar doente? Não vai. Tá? Então, são fragmentos. Então, essa vida em Hong Kong, né? O cachorrinho que morreu, esse foi uma polêmica, assim, muito grande. Então, é bom ressaltar que esse cachorro tinha 17 anos, ele era cardiopata, ele era nefropata, mas não foi a causa, né? Igual os leões lá do zoológico, se não me engano, Nova York, né? A gente sabe que os gatos, os felinos, assim como os ferrets, eles têm um receptor para o Covid-19, sim. Então, ainda, as datas de hoje, não tem como eles atingirem e passar para o ser humano. Então, eles não são, como é que é a palavra, né? A transmissibilidade ainda está em si, né? Então, o abandono ainda não, as pessoas têm que se informar, mas os cuidados devem ser, a pessoa está isolada dentro do o cachorro entra, ele sai e vai para outro lugar, ele vai estar levando isso. Então, infelizmente, a gente vai ter que cessar esse convívio. Você pode até pôr a mão, interagir com o animal para ele estar. Acho que a ligação, acho que está falhando, Dani. Está falhando? Agora melhorou de novo. Eu acho que é a transmissão, né? Não, mas agora voltou ao normal. Tá. Então, assim, é ter essa responsabilidade, né? De não abandonar. Eu acho que o abandono, ele aconteceu por conveniência, as pessoas queriam abandonar, aproveitaram. Eu estou falando ainda, mas agora já está ok, eu acho que talvez... Pode ser da pessoa, né? Não, realmente falhou, mas já voltou. Acho que talvez o tempo da mensagem chegar, talvez demore mais um pouquinho. Sim, sim. Então, como eu estava falando, né, a gente tem que ter esse cuidado, sim, né, mas as pessoas, por conveniência, já queria soltar o cachorro, aproveitei o COVID, né, Covid-19. Não. Então, não há necessidade disso, tá? O animal, a gente pode estar tendo contato, eu acho que algumas medidas podem ser feitas para melhorar a questão da tosa, as agropecuárias ainda estão funcionando de forma responsável, né, claro, levando o animal, tá tendo cuidado, avisando, né? Olha, é um idoso dentro de casa, né? Sempre vão dar gente, cuidado aí com o cachorro. Então, fazendo uma tosazinha higiênica para poder evitar de na hora de levar na rua não estar carregando mais coisas e dificultando a higienização desse animal, né? Leva na pracinha, deitou no chão, aí não tem jeito, aí vai ter que dar banho na pracinha. Então, evitar essas coisas e não acho, assim, o ser humano é complicado, né, Jorge? É a oportunidade, né, que ele aproveita para estar, mas não precisa, né? Se é o caso, que o animal não está se adaptando, realmente eu não posso ficar com esse animal, tentar estar divulgando nas redes, tentar contactar a prefeitura, talvez. Os protetores de animais, Juiz de Fora tem vários, né?
Tem o canil municipal também, né? Sim, sim, exatamente isso, né? A gente tem que ter essa preocupação com assim, a responsabilidade mesmo com os bichinhos, né? Como você falou no início. Antes de pegar, tem que pensar. Você tinha falado de vacina, vamos falar da vacina. Tinha chegado uma pergunta, Dani, Sim, enquanto a gente estava falando aqui, era sobre a limpeza dos tártaros. Se tem uma periodicidade que ela deve ser feita, o que é indicado? os Deixar tártaros, talvez, por exemplo, se o cão já tiver com bastante, daqui 2 anos, esperar ele atingir a idade adulta, tem alguma coisa nesse sentido também? na verdade, a formação do cálculo dentário, né, que é o tártaro, ele vai vir mais com o avançar da idade, tá? Então, a gente sempre Sim. reforça a questão da higienização bucal do animal. Então, tudo que aí entra lá no início, né? Tudo que eu tenho no filhote, que eu vou ficar com ele um certo tempo, eu tenho que fazer nele para que ele aceite com o adulto. Então, é manuseando o ouvido, é limpando o olhinho, é mexendo na patinha, cortando a unha no aconselho, porque às vezes é um pouco mais difícil mesmo. Está introduzindo a mão na boquinha. Então, a gente sempre fala, enrola, é barato, você enrola uma gaze no dedo e compra uma pastinha baratinha. Hoje no mercado tem pasta de R$ 10, até R$ 250, você vai achar géis dentais aí. Então, tem um leque de coisas. Tá fazendo a massagem, porque o dente do cachorro ele tem mais duas faces, não é igual o nosso, que tem que passar fio dental, são 5 faces, é diferente. Então, o fato de você estar passando uma bebeira ou uma gaze por dentro, não precisa abrir a boca do bicho, não tem necessidade, ele não gosta. Vai nos cantinhos, devagarzinho. Não gostou? Dá um petisco. Sempre está fazendo devagar, né? O tártaro, ele é a comida, o resto de comida, com as bactérias que eles têm na boca, trabalha ali e forma um cálculo, tá? E aí a remoção dele, normalmente, é a partir de 1 ano, que a gente preconiza. Mas tem alguns filhotes que não perderam os dentes. E aí acontece de, na hora que, principalmente com os caninos, vai nascer o canino, ele prende em cima do dente descido, dentro de leite. E aí o que acontece? Fica sujidade ali. Que, se você reparar o dente de um cachorro, ele é só os incisivos que são mais juntinhos. Do canino para trás, são mais separadinhos. E aí Uhum. você tendo esse encavalamento desses dentes, favorece esse cheiro forte, né? Mas está sempre olhando a boca do animal, não necessariamente é o tártaro que é o causador desse odor, né? Recentemente eu recebi um animal que o cheiro estava forte, quando a gente foi sedar para ver, tinha um corte, um rasgado grande, e esse cachorro, filhote, acho que nem tem 6 meses a cadela, rasgou e machucou. E aí, teve todo cuidado de higienização, os proprietários já estão cuidando. Cachorro, então tem que estar olhando. Então, o cuidado bucal incide diretamente na formação do cálculo dentário. Se você não tem esse cuidado, algumas raças são mais predispostas, tá? Como poodle, como os lhasas, como o cocker. Os cães de grande porte, eles têm menos chance de ter, mas vão ter, né? Então, o mais importante é a higienização bucal dos cães, é a prevenção. E a retirada se faz nas clínicas, né? Através do médico veterinário, anestesia, porque ele não vai deixar você mexer na boca, tem que fazer anestesia, né? E geralmente a partir de 1 ano que a gente está indicando. Agora, para evitar ter que fazer todo ano, porque é o que vai acontecer, todo ano está fazendo, é a higienização, pelo menos uma vez ao dia, com produtos Ah, sim. veterinários, que não podem engolir a nossa pasta, tá? Tem que ser específico, porque eles não vão cuspir, eles vão engolir. Então, tem que ser, obrigatoriamente, a pasta ou o gel dental tem que ser veterinário. Sim. A Alexandra Milione mandou aí uma pergunta, né, sobre após o passeio nas ruas, água, sabão e secar após. Foi justamente o que você falou, né? Isso, exato. Agora, É, perguntou sobre a adoção responsável. Na verdade, a lavagem é sempre água e sabão. Sempre, água e sabão. Pode usar clorexidine, pode usar até o hipoclorito, fazer um pé dilúvio, tá? Mas lembrando que tem que enxaguar, tem que secar bem. Esse é o mais importante. Né? E acho que alguém perguntou aí de adoção, né? foi ela também. Foi vários sites de adoção a gente tem hoje. A própria BAN trabalha com isso. O Canil da Prefeitura, eles estão incidindo muito sobre isso. E você perguntou de vacina, acho que é legal a gente falar, não sei como é que tá nosso tempo aí. Sim. Não, Olha, ainda tá. tá legal, né?
Sim, Olha, a vacina, né? Então vamos lá. A gente sabe que os animais eles têm que tomar vacina, os cães e os gatos. A vacina começa com 2 meses, né? 45, 60 dias. Vão ser reforçadas a cada 30 dias. Pode fazer de 21 em 21, a critério do médico veterinário. E a última dose sempre tem que ser com 4 meses. Aí o reforço vai ser anual. Essa é a óctupla ou déctupla nos cães, onde a gente vai pegar sinomose, a parvovirose, a coronavirose, que não é a mesma coisa que o Covid-19, ela é entérica, tá? Você vai ter a parainfluenza e adenovírus, você vai ter hepatite infecciosa canina, eu já falei da sinomose, você vai ter a leptospirose, que a gente tem dois sorovares, né, no Brasil, lá fora tem mais dois, são 4 no total. Existem outras vacinas de pneumo, de giardia. De gato, a gente tem a quádrupla, clamídia, rinotraqueite. Então, a gente tem várias vacinas. E a raiva, que ela é anual, tá? Eu não sei o porquê da prefeitura não ter feito. Eu acho de extrema importância a vacina de raiva, tá? Ela é 100% causadora de mortalidade. As pessoas que já tiveram contato, poucas sobreviveram. As que sobreviveram estão em camas de hospitais, tomando, sei lá, medicação integral, até que dependendo do sim, país, faz eutanásia. No Brasil, acho que o caso que teve, há uns 2, 3 anos atrás, acho que a pessoa chegou a virar óbito. Então, eu acho muito assim. É uma zoonose, assim como a leptospirose é uma zoonose, né? Então, eu acho que como médica veterinária, eu deixo sempre uma crítica à prefeitura, a toda a parte de saúde do país, né? Onde a gente tem que ter o cuidado, né? Do sim, animal. Então, eu acho que tinha que ter. Existe no mercado a vacina de leptospirose separada, existe no mercado a vacina de raiva, inclusive existe a vacina da leishmaniose, que também é uma zoonose. Então, eu acho que a prefeitura tinha que abrir o leque e não fechar o leque, né? A falar que não tem casos de raiva, não é bem assim. Eu acho que tem que continuar a campanha para que realmente não tenha, porque está sempre nascendo animal, né? E a gente sabe que gato, cachorro, rato, todos eles podem estar transmitindo. Os morcegos são hematófagos. Então, na zona rural é mais assim, tem mais incidência, mas não quer dizer que aqui, no meio urbano, a gente não possa vir a ter. Então, em relação a atrasos, né, que as pessoas estão atrasando muito a vacina dos seus animais, sim, acho que a gente como médico veterinário, a responsabilidade, né, a gente tem que ter essa responsabilidade de chegar na casa do tutor, usar máscara, usar os EPIs, né, que a gente deve usar. Eu me modifiquei ao longo da quarentena. Então, eu comecei a usar luva e comecei a ver que os bichos estavam incomodados com a luva, porque você vai passar a mão, aquilo belisca, né? Então, eu sim. comecei a ter o hábito de entrar na casa do proprietário, jogar álcool na frente, eles começaram a espirrar. Então, eu passei a colocar antes um pouco, esperar, porque eles pulam a gente, eles brincam com a gente. Então, o distanciamento, que muitas pessoas às vezes não respeitam. Eu levo sempre na minha maleta a máscara descartável, passo com as pessoas para elas usarem. Eu não posso obrigá-las a usar, mas eu estou sempre com ela na minha maleta, no meu carro. Então, a gente tem esse cuidado. Sempre falo, já cheguei a entrar em casa de gente que tem idoso. Aqui, você quer que tire o sapato? A pessoa vem lá, vem com o chinelinho, eu tiro o sapato, sem vergonha nenhuma. Vou lá de Sim, meinha, na casa do doutor. importante, né? Já várias casas que eu fui, eu limpei o pé na água sanitária, né, no cloro. E alguns eu até falo, quer que eu lave a mão antes, vou ao banheiro, lavo a mão, vou cuidar do bicho. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Já que a gente teve o privilégio de poder continuar a estar trabalhando, assim como as agropecuárias, né, eu sempre chamo a atenção da higienização do balcão, do uso de máscara, da questão de estar limpando ali, para as pessoas ficarem colocando a mão, tem que estar limpando para poder estar levando para casa. Então, as vacinas atrasadas, os vírus eles estão aí, a gente já está entrando, não sei se a gente já entrou no inverno, com essa pandemia está tudo meio louco, né? Então, Sim, a incidência de vírus é maior agora no inverno. Então, manter as vacinas é muito importante. E o atraso, ele incide na parte econômica. Se você atrasar outro laboratório, você vai pagar mais de 3 meses de vacina, você fica uma nota e vai ter financeiramente
mais vezes na sua casa. Sabe que Falhou um pouco? foi. Falhou. Mas será que as pessoas Agora escutaram? voltou. Aham, voltou. O que vocês não escutaram aí, onde eu parei, né? Que eu acho que essa parte é importante. Do Você, eu consegui escutar até a hora que você fala, né, da questão do atraso da vacina, que tem a ver com a questão econômica também, né? Sim, sim, a questão econômica, porque o proprietário vai gastar mais dinheiro, porque vai ter que fazer 2 doses, mesmo gato, né? Seja a quádrupla, a tríplice ou a própria quíntupla, né? E a óctupla ou décupla vai ter que fazer 2 doses e você vai gerar o transtorno da pessoa ter que sair de casa mais vezes, ou eu ir até a sua casa, e o próprio animal vai ter que tomar outra vacina, né? Então, vamos Ele tá supor, desprotegido. se a pessoa não deixou de vacinar em um ano, no outro ano ela tem que dar essa dose que perdeu, né? Não pode pular. Sim, não pode ficar porque o animal está desprotegido, né? Então, Sim. antes pelos estudos científicos dele, né? A gente é orientada a estar fazendo as 3 doses do filhote e a anual a partir da última dose do filhote. Então, se você passou 1 ano e 3 meses, que seria um ano a repetição, obrigatoriamente vai ter que fazer uma dose e repetir com 30 dias, para ela voltar a ser anual e você ter a cobertura dessas doenças que a gente está careca de saber, né? Que o vírus não tem tratamento específico, né? Sim. Não tem. É a prevenção. É a mesma coisa com o Covid-19. A prevenção é o que a gente tem, entendeu? Eu moro com a minha mãe tem 71 anos. Antes, você é louco que está trabalhando, eu preciso trabalhar, eu sou autônoma, né? É importante salientar isso, mas a gente pode estar trabalhando sim com responsabilidade técnica. Uhum. Né? A gente precisa de respeito. Tinha chegado uma pergunta aí do Mauro falando que o cachorro dele tomou só a V8 e a vacina da raiva. Se precisa tomar uma outra vacina. Como é que é o nome dele? Mauro. Ô, Mauro, olha só, depende, tá? Se você fez todo aquele protocolo certinho, é uma dose só. O que é importante dizer é qual a data que está no cartão. Então, sempre você vai ter a data, dia da vacina. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Eu vacinei o cachorro agora, em agosto. E aí eu vou vacinar, peguei um filhote. Então vai ser, acabei de pegar ele, agosto, dia 1º de agosto, dia 1º de setembro, dia 1º de outubro, correto? E aí vai passar a ser outubro de 2021, outubro de 2022, estou falando aqui da óctupla, quádrupla ou décupla, ou até mesmo aqui. Se você pega a raiva, eu vou ter um filhote com 2 meses agora em agosto. Ele vai tomar com agosto vai tomar 2, 3, 4, né? Quando for em outubro, se eu não errei as contas aí, me ajudem, ele vai tomar a de raiva, que é acima de 4 meses de vida. A nossa vacina não necessita de fazer um reforço, vai passar a ser anual. Então vai ser outubro de 2021, outubro de 2022. Uma única dose de antirrábica é necessária, só, tá? Agora, se ele, por exemplo, vamos lá, ele tem um adulto em casa, e era para ele ter vacinado em março, e ele agora que ele viu, abril, maio, junho. Infelizmente, ele vai ter que fazer agora. O nosso tempo está encerrando. Faltam 3 segundos.